a personalidade um obstáculo? Do modo que eu vejo, o mundo é uma escola de yoga e a própria vida é a prática da yoga. Todos se esforçam pela perfeição e, afinal, o que é yoga senão um esforço? Não há nada desprezível nas denominadas pessoas comuns e suas vidas comuns. Elas lutam duramente e sofrem tanto quanto o yogi. Apenas não são conscientes do seu verdadeiro propósito. De que modo são as tuas pessoas comuns, yogis? A última meta é a mesma. O que o yogi assegura com a renúncia, o homem comum compreende através da experiência, boga. O caminho da boga é inconsciente e, portanto, repetitivo e prolongado, enquanto o caminho da yoga é deliberado e intenso e, portanto, pode ser mais rápido. Talvez se alternem os períodos de yoga e boga. Primeiro, bogi, depois, yogi. Então, novamente bogi, depois, outra vez, yogi. Qual pode ser o propósito disto? Desejos fracos podem ser eliminados mediante a introspeção e a meditação, mas aqueles fortes, profundamente enraizados, devem ser satisfeitos e os seus frutos, doces ou amargos, saboreados. Porque devemos honrar os yogis e falar mal dos bogis. De certo modo, todos são yogis. Na escala humana de valores, o esforço deliberado é considerado louvável. Na realidade, o yogi e o bogi seguem as suas próprias naturezas, de acordo com as circunstâncias e oportunidades. A vida do yogi é governada por um só desejo: encontrar a verdade. O bogi serve muitos mestres, mas o bogi converte-se em yogi e o yogi pode voltar ao ataque de boga. O resultado final é o mesmo. Contam que Buda disse que é tremendamente importante ter ouvido que existe a iluminação, uma reversão completa e uma transformação na consciência. A boa notícia é comparada a uma faísca numa carga de algodão. Lentamente, mas sem pausas, tudo se converterá em cinzas. De modo similar, a boa notícia da iluminação, mais cedo ou mais tarde, produzirá uma transformação. Sim, primeiro ouvir, depois lembrar, ponderar e assim por diante. Estamos num terreno familiar. O homem que ouve a boa notícia converte-se num yogi, enquanto que os restantes continuam na sua boga. Mas você concorda que ao viver uma vida, simplesmente viver a vida monótona do mundo, tendo nascido para viver e morrido para nascer, o homem avança pelo seu mero volume, como o rio que acha o seu caminho para o mar, pela mera massa de água que recolhe? Antes que o mundo existisse, a consciência existia. O mundo surge na consciência, dura na consciência e na consciência pura se dissolve. Na raiz de tudo está o sentimento eu sou. O estado mental há um mundo é secundário, pois, para ser, não necessito do mundo. O mundo necessita de mim. O desejo de viver é algo tremendo. A liberdade do impulso de viver é ainda maior. Isso é a liberdade da pedra? Sim, a liberdade da pedra e muito mais além.
liberdade ilimitada e consciente. Não é necessária a personalidade para se reunir a experiência? Para alguém como tu, agora, a personalidade é só um obstáculo. A autoidentificação com o corpo pode ser boa para uma criança, mas o verdadeiro crescimento depende de que se deixe o corpo de lado. Normalmente, ter-se-ia que superar os desejos corporais no início da vida. Inclusive o Bogi, que não expulsa os seus gozos, não necessita ansiar por aqueles que já provou. O hábito, o desejo de repetição, frustram o yogi e o bogi. Por que é que você menospreza a pessoa, Vyakti, como se não tivesse importância? A personalidade é o facto primário da nossa existência. Ela ocupa todo o cenário. Enquanto continuares sem vê-la como um mero hábito, construído na memória, estimulado pelo desejo, tu continuarás a crer que és uma pessoa, a viver, a sentir, a pensar, ativa, passiva, contente ou triste. Pergunta a ti mesma: será que é assim? Quem sou eu? O que há por trás e além de tudo isto? E descobrirás rapidamente o teu erro. E está na própria natureza do erro deixar de existir quando visto. A yoga do viver, da própria vida, poderíamos chamar-lhe yoga natural, Nisarga Yoga. Isto lembra-me da yoga primordial, Adi Yoga, mencionada no Rig Veda, que era descrita como o casamento da vida com a mente. Uma vida vivida com ponderação e em total consciência é por si mesma a yoga natural. Que quer dizer no Rig Veda o casamento da vida com a mente? Viver na consciência espontânea, na consciência de viver sem esforço, permanecendo totalmente interessado na própria vida. Tudo isto está implicado. Sharada Devi, a esposa de Sri Ramakrishna Paramahansa, frequentemente repreendia os seus discípulos por se esforçarem em demasia. Comparava-os às mangas arrancadas da árvore antes do amadurecimento. Para que a pressa? Costumava dizer. Espere até que você esteja totalmente maduro, suave e doce. Quanta razão tinha! Há tantos que tomam o amanhecer pelo entardecer, uma experiência momentânea por uma realização completa e, por excesso de orgulho, destroem inclusive o pouco que tinham ganho. A humildade e o silêncio são essenciais para um aspirante espiritual, por mais avançado que seja. Só um Gnani totalmente maduro pode permitir a completa espontaneidade. Parece que há escolas de yoga onde o estudante, depois da iluminação, é obrigado a guardar silêncio durante 7 ou 12 ou 15 ou 25 anos. Inclusive, Bhagavan Shri Ramana Maharshi obrigou-se a 20 anos de silêncio antes de começar a ensinar. Sim, o fruto interno deve amadurecer. Até então, a disciplina, o viver na consciência, deve prosseguir. Gradualmente, a prática se fará mais e mais subtil, até que se torne completamente sem forma. Krishnamurti também falava de viver na consciência. Ele apontava sempre para o final. Sim, no final, todas as yogas acabam na sua Adi Yoga,
o casamento da consciência, a noiva, com a vida, o noivo. A consciência e o ser, Sat Chit, encontram-se na felicidade, Ananda. Para que a felicidade surja, deve haver o encontro, o contacto, a afirmação da unidade na dualidade. Buda também disse que, para a realização do Nirvana, há que se dirigir aos seres vivos. A consciência necessita da vida para crescer. O próprio mundo é contacto. A totalidade de todos os contactos atualizados na consciência. O espírito toca a matéria e daí resulta a consciência. Essa tal consciência, tingida pelas recordações e expectativas, torna-se na escravidão. A experiência pura não compromete. A experiência colhida entre o desejo e o medo é impura e cria karma. Pode existir felicidade na unidade? Não necessita toda a felicidade de contato e, portanto, dualidade? Não há nada de errado na dualidade desde que não crie conflito. Multiplicidade e variedade sem luta são pura alegria. Na consciência pura, há luz. Para o calor, o contacto é necessário. Acima da unidade está a união do amor. O amor é o significado e o propósito da dualidade. Eu fui adotada. Não conheço o meu próprio pai. A minha mãe morreu quando eu nasci. O meu pai adotivo, para agradar minha mãe adotiva, que não tinha filhos, adotou-me quase por acidente. Ele é um homem simples, dono e motorista de um caminhão. A minha mãe cuida da casa. Tenho 24 anos agora. Ando a viajar há 2 anos e meio, inquieta, buscando. Quero viver uma vida boa, uma vida santa. O que devo fazer? Volta para casa. Cuida do negócio do teu pai. Cuida dos teus pais na velhice. Casa-te com o rapaz que está à tua espera. Sê leal. Sê simples. Sê humilde. Oculta a tua virtude. Vive em silêncio. Os 5 sentidos e as 3 qualidades, as gunas, são os teus 8 passos na yoga. E o Eu Sou é o grande recordador, Mahamantra. Podes aprender através deles tudo o que necessitas saber. Mantém-te atenta. Continua a inquirir sem parar. E isso é tudo. Se simplesmente viver a própria vida nos liberta, por que é que não estamos todos libertos? Todos estão a ser libertos. O importante não é o que tu vives, mas como tu vives. A ideia da iluminação é de máxima importância. Simplesmente saber que há tal possibilidade transforma-nos toda a visão. Atua como um fósforo aceso num monte de madeira. Todos os grandes mestres não fizeram outra coisa. Uma faísca de verdade pode queimar uma montanha de mentiras. O oposto também é verdadeiro. O sol da verdade permanece oculto atrás da nuvem da autoidentificação com o corpo. Esta difusão da boa notícia da iluminação parece muito importante. Simplesmente ouvi-la é uma promessa de iluminação. O próprio encontro com um guru é a garantia da iluminação. A perfeição é doadora de vida e criativa. Alguma vez o homem realizado pensa: estou realizado? Ele não fica atônito quando as pessoas lhe dão tanta importância? Ele chega a não acreditar que é um ser humano comum? Nem comum, nem extraordinário.
apenas um ser consciente e afetuoso de maneira intensa. Ele olha para si mesmo sem cair em autodefinições e autoidentificações. Não se conhece como algo separado do mundo. Ele é o mundo. É livre por completo de si mesmo, como um homem muito rico que continuamente dá as suas riquezas. Ele não é rico, pois nada tem. Não é pobre, pois dá em abundância. Simplesmente não tem propriedade. De modo idêntico, o homem realizado não tem ego. Perdeu a capacidade de se identificar com qualquer coisa. Ele existe sem localização, sem lugar, além do espaço e do tempo, além do mundo. Está além das palavras e dos pensamentos. Bom, para mim isso é um profundo mistério. Sou uma mulher simples. És tu o que é profundo, complexo, misterioso, difícil de entender. Eu sou a própria simplicidade quando comparado contigo. Eu sou o que é, sem qualquer distinção entre o interno e o externo, o meu e o teu, o bom e o mau. O que o mundo é, eu sou. O que eu sou, o mundo é. Como é possível acontecer cada pessoa a criar o seu próprio mundo? Quando algumas pessoas estão adormecidas, cada uma sonha o seu próprio sonho. Apenas ao despertar, a questão de muitos sonhos diferentes aparecerá e se irá desfazer quando todos eles forem vistos como sonhos, como algo imaginado. Mas mesmo os sonhos têm um fundamento. Até na memória, o que é lembrado é apenas outro sonho. A memória do falso não pode senão dar origem ao falso. Não há nada de errado com a memória como tal. O que é falso é o seu conteúdo. Relembra apenas factos e esquece as opiniões. O que é um facto? Apenas o que é percebido na consciência pura, sem ser afetado pelo desejo e pelo medo, é o facto.